História chocante dessa vovó. Descobri meu marido com a noiva do filho e achei algo surpreendente. Você não vai acreditar no que eu vivi no dia do casamento do meu filho Pedro. Eu, Miranda, com meus 78 anos, achava que já tinha visto de tudo nessa vida. Mas nada mesmo me preparou para o que aconteceu naquela tarde ensolarada, que começaria como um dia de alegria e terminou num pesadelo tão cruel que apertou meu peito até quase sufocar. Foi um baque tão grande que eu tremi inteira, com a garganta seca, as mãos suando frio, e aquela pergunta martelando louca na minha cabeça. Como ele pôde? Eu sabia que o Leonardo, meu marido, estava distante. Eu sentia algo estranho, um frio dali, um sumiço daqui. Mas eu não podia imaginar que ele teria a coragem monstruosa de trair não só a mim, mas meu próprio filho no dia mais importante da vida dele, com a Antonella, a tal noiva linda, toda sorridente e radiante, que parecia a saída de um sonho que virou pesadelo em si. Mas antes mesmo do sim, meu mundo desabou, escancarou a ferida que eu carregava há tantos anos. Aquela ferida aberta de traições que eu julgava enterrada. No meio do salão, eu os vi, Leonardo e Antonella, trocando olhares furtivos, sussurros rápidos e mãos que se entrelaçavam escondidas por trás das cortinas de veludo vermelho. Meu coração parou. A visão era tão clara que parecia um filme ruim que passa na cabeça da gente quando o medo bate forte demais. Eu quase caí no chão, com um aperto lancinante no peito, uma mistura escura de raiva, humilhação e tristeza. Os convidados começaram a notar meu rosto pálido, os olhos arregalados, uns cochichos, olhares desconfiados e aquele murmúrio que se alastra feito fogo. Você viu? O marido dela com a noiva do filho. Que escândalo! Mas aí veio tal detalhe surpreendente que mudou tudo de novo. Porque naquele instante, enquanto eu encarava aquela cena, notei um brilho diferente no olhar de Antonella. Não era só paixão clandestina, era algo mais, uma entrega inesperada, quase misteriosa. Parecia que ela escondia um segredo maior, uma chave perigosa que podia virar tudo ao avesso de um jeito que ninguém esperava. Foi como se o tempo congelasse e eu pudesse ouvir a pulsação daquela revelação no silêncio cortante ao meu redor. Precisei fugir, respirar fundo, deixar aquela festa de cacos para trás. Decidi que era a hora de um recomeço. Peguei minhas coisas, deixei aquele passado feito de mentiras e dor para trás e me mudei para uma cidade pequena, longe de tudo. Lá, abri a padaria Doces da Vovó, tentando adoçar minha alma amarga, remendar minhas feridas com pães, bolos e um pouco de esperança. Mas, como se a vida quisesse me testar de novo, Pedro, meu filho, não se entregou ao luto. Ele começou a se envolver com Helena, uma mulher que trazia mais sombras do que luz, e eu senti o peso da história toda balançando acima de nós. Uma espécie de nuvem negra, pronta para cair. E não pode libertar ou destruir tudo o que sobrou. Eu mal consigo pensar no que virá depois. Só sei que o passado está puxando a gente para um lugar escuro, e o futuro parece prometer uma tempestade que vai explodir tudo em 1000 pedaços. E agora? Será que vou encontrar forças para perdoar? Para deixar o amor florescer, mesmo ferido? Ou a sombra do passado vai engolir meu filho e a gente junto? Fique comigo porque essa história está longe de acabar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Não sei como explicar o que aconteceu depois. Eu estava tentando administrar a dor da traição e a confusão que assolava minha vida, quando uma tarde eu recebi uma ligação que
tudo revirou de novo. O telefone tocou, e ao atender a voz do Pedro, meu filho, soou nervosa do outro lado. Mãe, você precisa vir aqui. O que poderia ser tão importante? Ao chegar, encontrei Pedro na sala, a testa enrugada, olhos arregalados. Ele estava pálido como papel, e isso só aumentou meu agito. Mãe, você se lembra do nosso antigo vizinho, o seu Marcos? Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para dizer algo muito pesado. Ele faleceu, e eu fui até a casa dele, para ajudar a organizar as coisas, e encontrei algo que pode mudar tudo. Pedro, o que foi? Minha voz tremia enquanto ele buscava as palavras. Foi então que ele puxou um envelope. Ele tremia tanto quanto eu. Dentro estava um diário que não pertence a ele. Pertencia a Antonella. Ela escrevia sobre um relacionamento secreto que teve com alguém famoso. E eu tenho certeza que esse alguém é o seu Leonardo. As palavras dele me atingiram como um trono de pedras caindo em cima de mim. Espera, como assim? Antonella, com quem? Meu mundo começou a girar. A revelação de Pedro me deixou sem ar. Eu já não sabia mais em quem confiar. E o que mais Antonella poderia estar escondendo? O diário fala de encontros secretos, lugares onde eles se encontravam. E os detalhes são chocantes. Sobre amor, sobre planos, sobre um futuro juntos. Mãe, eu sinto que isso é maior do que parece, como se não fosse só um caso. É algo enraizado, envolvendo o passado. Senti um frio na barriga e por um momento tudo ficou em silêncio. O mundo que eu conhecia estava prestes a despedaçar mais uma vez. Comecei a entender. Aquela entrega apaixonada de Antonella não era apenas um amor traiçoeiro. Era algo que voltava do passado de modo inesperado. Tentei afirmar minha voz, mas as palavras falharam. O choque foi muito forte. Um nó na garganta e uma pergunta ressoando em minha mente. O que mais eu não sabia? Que segredos aquele casal escondia? Enquanto eu pensava, a porta da sala se abriu e Antonella apareceu. Os olhos dela se arregalaram ao ver o diário em minhas mãos. O que você está fazendo com isso? Sua voz, agora cheia de desespero, trouxe uma nova onda de tensão. Pedro se levantou. Nós sabemos de tudo, Antonella. Você e o meu pai, o que isso significa? A indignação na voz dele era palpável. Antonella hesitou, mas conseguiu manter a máscara. Isso não é o que parece. Eu posso explicar. A atmosfera estava elétrica. Eu sentia cada respiração, cada batida do meu coração pulsando com força. Mas antes que ela pudesse continuar, o celular dela começou a tocar, e um nome na tela fez meu sangue gelar. Era Leonardo. Involuntariamente meu corpo se moveu. O que era aquilo? A conexão entre eles era mais profunda do que eu pensava. Nesse instante, a ansiedade tomou conta de mim, e eu sabia que a verdade estava prestes a se desvelar. Um rolo compressor, esmagando todas as mentiras. Agora estava claro. A relação de Antonella e Leonardo não se resumia apenas a um caso. Havia algo muito mais sombrio em jogo. Algo do passado que ameaçava arrastar todos nós. E eu estava no meio disso tudo, como sempre estive, sem saber o que a próxima virada do destino traria. Perdi a noção do que viria a seguir. Tudo o que eu conseguia pensar era: até onde isso tudo iria? A dor da traição, os segredos revelados e o que realmente unia aquele casal. Eu precisava saber. A tensão no ar era palpável. O olhar de Antonella estava carregado de medo. O que você está fazendo com isso? Sua voz estava prestes a despedaçar. Mas a resposta não veio. O que estava ali no envelope podia mudar tudo. Pedro estava em pé, nervoso. Eu podia sentir a energia da sala se transformando. Um coração acelerado, quase em sincronia com batidas estrondosas que ecoavam na minha mente. E então, como se o universo decidisse brincar com minhas emoções, o celular de Antonella silenciou e, para meu horror, a tela ainda brilhava com o nome de Leonardo. Meu coração disparou e, nesse momento,
tudo se transformou em um borrão. Eu olhei para Antonella e vi um turbilhão de emoções naqueles olhos. Era como se naquele instante tudo que ela manteve escondido ganhasse vida. Meu filho, confuso e furioso, estava prestes a escancarar as portas desse labirinto de segredos. Mas antes que qualquer um de nós pudesse agir, o celular dela começou a tocar novamente, como se fosse a sinfonia do destino. Com um gesto rápido, Antonella atendeu, mas a expressão dela mudou repentinamente de desespero para algo mais. Surpresa? Medo? E num segundo, ouvi a voz do outro lado da linha. Era uma voz familiar, não de Leonardo, mas de alguém que eu menos esperava. Era a querida amiga de infância de Antonella, a Marta. Antonella, você está em perigo. Ele descobriu. Você precisa sair daí agora. A urgência na voz da Marta era tão intensa que as palavras reverberaram naquele pequeno espaço, fazendo o meu coração parar. Pedro e eu trocamos olhares, 1 milhão de perguntas na mente. O que ela estava dizendo? Perigo? Era sobre nosso Leonardo ou algo que envolvia Antonella? Antes que eu pudesse processar, Antonella, pálida e tremendo, foi tomada por lágrimas. Marta, eu não posso. Não posso deixar ele saber. Ele é capaz de tudo. Antonella, ele não vai parar. Eu vi o que ele fez. Você precisa ir. A sala pareceu escurecer. Havia um mistério muito mais profundo aqui. Olhei para Pedro. Ele também parecia em estado de choque. O que poderia ser tão aterrador? O silêncio na sala era ensurdecedor. As vozes de fora se apagaram e só conseguia ouvir a própria respiração do meu filho e o tremor da mão de Antonella. Do que você está falando? Perguntei, a voz escapando quase como um sussurro. Meu coração estava em um nó. O que mais ela estava escondendo? Antonella segurou o diário como se fosse a única coisa que a conectava à sanidade. Eu não posso deixar ele me encontrar. Tudo o que vivemos, tudo o que eu fiz, você não entende. E então, de repente, a porta da sala voou aberta com um estrondo. Leonardo apareceu, com expressão de raiva misturada a desespero. Antonella, o que você está fazendo aqui? O tempo parecia congelar. Pedro se colocou na frente de mim, propetivo. Mas foi Antonella quem tomou a iniciativa. Leonardo, escuta, eu... Mas as palavras foram cortadas. Ele avançou como um relâmpago, roubando o diário das mãos dela. E o que ele viu fez seus olhos se arregalarem. E isso? O que é isso? O clima ficou pesado e meus joelhos quase falharam. O que haveria ali que o deixou tão fora de si? Com um movimento brusco, ele abriu o diário. A tensão era tão densa que poderia ser cortada com uma faca. Como você teve coragem de me esconder isso, Antonella? Sua voz era incisiva, quase como se estivesse ferindo a todos nós. As páginas começaram a ser viradas com raiva, e o que estava escrito ali poderia ser a chave. Algo que mudaria tudo. Mas aí, quando a voz de Leonardo começou a ecoar com força, um grito cortante irrompeu da sala. Não era de Antonella, mas sim de Marta. Ouvimos o barulho de algo pesado caindo do lado de fora, seguido de um silêncio profundo. E então as luzes começaram a piscar. O barulho se intensificou. Meu coração estava em pé de guerra. O que tinha acontecido? O que eu não sabia? Estaria tudo prestes a desmoronar novamente? Eu mal conseguia respirar, aguardando um desfecho explosivo para esse torvelinho de segredos e traições. O que mais estaria escondido nas páginas daquele diário? E qual seria o custo dessa verdade? A tensão no ar era palpável. O olhar de Antonella estava carregado de medo. O que você está fazendo com isso? Sua voz estava prestes a despedaçar. Mas, antes que qualquer um de nós pudesse agir, o celular dela começou a tocar novamente e no visor a tela brilhava com o nome de Leonardo. Meu coração disparou.
Havia algo naquelas faixas que me fazia entender que não era apenas uma traição. Era um laço, um nó, algo que transcendeu qualquer dor que eu já senti. A conexão entre eles era mais profunda do que eu pensava. Antes que eu pudesse processar, Antonella atendeu, e a voz do outro lado da linha veio como um sussurro nervoso. Antonella, você precisa sair daí, ele está vindo. A gritaria da Marta cortou o ar, pesada de preocupação. Ela seguia falando rapidamente. Mas eu não conseguia compreender. A única coisa que ecoava na minha mente era: quem realmente era essa mulher? Leonardo entrou na sala como um furacão, com olhos ardendo. Ele olhou para mim e para Pedro, com um misto de desprezo e desespero. O que você está fazendo aqui? O que aconteceu? Ele gritou para Antonella, e eu sentia que algo muito forte estava prestes a explodir. Antonella, com as lágrimas escorrendo, balbuciou. Leonardo, eu preciso falar com você. Mas a tensão na sala era palpável, como um fio prestes a arrebentar. Então, sem aviso, o celular de Antonella se tornou sua máscara. O diário escorregou de suas mãos e caiu no chão. Ele se abriu, revelando páginas desgastadas, rabiscadas freneticamente. A leitura foi cortada por um grito ensurdecedor. Mãe, cuidado! Pedro pulou na frente de mim, mas foi tarde demais. O diário deslizou sob os pés de Leonardo. Ele se descontrolou e, com um movimento brusco, pegou a folha mais à mão. O que ele leu fez seu rosto empalidecer e suas mãos tremerem. O que é isso? Você realmente se envolveu com ele. Você tinha como me esconder isso? Os olhos de Antonella se arregalaram e a expressão dela era de quem havia sido pega em uma teia que não conseguiria desfazer. Eu estava em choque e a sala parecia encolher. Os murmúrios ao nosso redor ficaram mais altos. Os presentes da festa na cercania se aproximaram, tentando entender o que ocorria. E então, a verdade veio como um estrondo. O seu pai, disse Antonella com um breve olhar desolador. Ele não é o que você pensa. O diário. Ele fala de um plano. Tinha tudo a ver com você, Pedro. Um silêncio mortal desceu na sala. Eu não entendia. Meu coração pulsava em tempos, cada batida sendo um lembrete de que havia algo muito errado. O que você está dizendo? Que plano? Eu precisei perguntar, mas a voz me faltou quando a resposta chegou. Leonardo e eu éramos cúmplices em algo muito maior. Eu não sabia que você era nosso filho. As palavras dela foram como uma faca no meu peito. Eu olhei para Pedro e o desespero nos olhos dele refletiu o abismo que se formava entre nós dois. Os olhares de todos se voltaram para nós. Leonardo estava pálido, confuso. As vozes começaram a se elevar. Os sussurros se tornaram gritos de indignação. O escândalo era palpável e eu me senti congelada. E então, antes que tudo pudesse sair do controle, alguém bateu na porta. A batida foi tão forte que parecia ecoar na minha alma. O silêncio cortante voltou mais uma vez, e a tensão se acumulou enquanto todos esperavam ansiosos, sem saber o que viria a seguir. O que estava aguardando do lado de fora? Que segredos mais estavam prestes a ser revelados? Eu me perguntei, enquanto a dor da traição e das mentiras pesadas ainda pesava em meu coração. O futuro parecia incerto e perigoso. E o que mais ainda restava por descobrir? Estaríamos preparados para enfrentar essa nova mudança? A tensão no ar era palpável. O olhar de Antonella estava carregado de medo. O que você está fazendo com isso? Sua voz estava prestes a despedaçar, mas antes que qualquer um de nós pudesse agir, o celular dela começou a tocar novamente, e no visor a tela brilhava com o nome de Leonardo. Meu coração disparou. Havia algo naquelas faixas que me fazia entender que não era apenas uma traição. Era um laço, um nó, algo que transcendeu qualquer dor que eu já senti. A conexão entre eles era mais profunda do que eu pensava. Antes que eu pudesse processar, Antonella atendeu, e a voz do outro lado da linha veio como um sussurro nervoso. Antonella, você precisa sair daí, ele está vindo. A gritaria da Marta cortou o ar, pesada de preocupação. Ela seguia falando rapidamente, mas eu não conseguia compreender.
A única coisa que ecoava na minha mente era: quem realmente era essa mulher? Leonardo entrou na sala como um furacão, com olhos ardendo. Ele olhou para mim e para Pedro, com um misto de desprezo e desespero. O que você está fazendo aqui? O que aconteceu? Ele gritou para Antonella, e eu sentia que algo muito forte estava prestes a explodir. Antonella, com as lágrimas escorrendo, balbuciou: Leonardo, eu preciso falar com você. Mas a tensão na sala era palpável, como um fio prestes a arrebentar. Então, sem aviso, o celular de Antonella se tornou sua máscara. O diário escorregou de suas mãos e caiu no chão. Ele se abriu, revelando páginas desgastadas, rabiscadas freneticamente. A leitura foi cortada por um grito ensurdecedor. Mãe, cuidado! Pedro pulou na frente de mim, mas foi tarde demais. O diário deslizou sob os pés de Leonardo. Ele se descontrolou e, com um movimento brusco, pegou a folha mais à mão. O que ele leu fez seu rosto empalidecer e suas mãos tremerem. E isso? O que é isso? Os olhos de Antonella se arregalaram e a expressão dela era de quem havia sido pega em uma teia que não conseguiria desfazer. Eu estava em choque e a sala parecia encolher. Os murmúrios ao nosso redor ficaram mais altos. Os presentes da festa, nas cercanias, se aproximaram tentando entender o que ocorria. E então, a verdade veio como um estrondo. O seu pai, disse Antonella com um breve olhar desolador. Ele não é o que você pensa. O diário, ele fala de um plano. Tinha tudo a ver com você, Pedro. Um silêncio mortal desceu na sala. Eu não entendia. Meu coração pulsava em tempos, cada batida sendo um lembrete de que havia algo muito errado. O que você está dizendo? Que plano? Eu precisei perguntar, mas a voz me faltou quando a resposta chegou. Leonardo e eu éramos cúmplices em algo muito maior. Eu não sabia que você era nosso filho. As palavras dela foram como uma faca no peito. E eu olhei para Pedro. E o desespero nos olhos dele refletiu o abismo que se formava entre nós dois. Os olhares de todos se voltaram para nós. Leonardo estava pálido, confuso. As vozes começaram a se elevar. Os sussurros se tornaram gritos de indignação. O escândalo era palpável e eu me senti congelada. E então, antes que tudo pudesse sair do controle, alguém bateu na porta. A batida foi tão forte que parecia ecoar na minha alma. O silêncio cortante voltou mais uma vez, e a tensão se acumulou, enquanto todos esperavam ansiosos, sem saber o que viria a seguir. De repente, a porta se abriu com um estrondo, revelando um homem alto, enluvado e com uma expressão fechada. Ele tinha um ar familiar, quase sinistro. Era o detetive que havia aparecido na nossa vida meses atrás, investigando algo que ninguém sabia. E com um olhar fixo, ele disse: Antonella, precisamos falar, agora. É sobre o que aconteceu com seus pais e o que vem acontecendo aqui. O choque se transformou em pânico. Eu não consegui entender. Meus pensamentos estavam girando, entrelaçados em segredos, traições e a verdade que ainda não havia sido revelada. Antonella parecia encolhida, como se estivesse desmoronando. O que mais essa história escondia? A sala estava em silêncio, mas dentro de mim um turbilhão de emoções. Agora, além da traição e de segredos sobre paternidade, havia uma nova camada que parecia prestes a desvelar algo muito mais profundo. E no fundo, uma pergunta queimava. O que estava acontecendo com Antonella e por que agora o detetive estava aqui? Meu estômago se revirava. O que viria a seguir poderia mudar tudo novamente. Eu precisava saber. A tensão na sala era palpável. O olhar de Antonella estava carregado de medo. O que você está fazendo com isso? Sua voz estava prestes a despedaçar. Mas antes que qualquer um de nós pudesse agir, o celular dela começou a tocar novamente. E no visor, a tela brilhava com o nome de Leonardo.
Meu coração disparou. Havia algo naquelas faixas que me fazia entender que não era apenas uma traição. Era um laço, um nó, algo que transcendeu qualquer dor que eu já senti. A conexão entre eles era mais profunda do que eu pensava. Antes que eu pudesse processar, Antonella atendeu, e a voz do outro lado da linha veio como um sussurro nervoso. Antonella, você precisa sair daí, ele está vindo. A gritaria da Marta cortou o ar, pesada de preocupação. Ela seguia falando rapidamente, mas eu não conseguia compreender. A única coisa que ecoava na minha mente era quem realmente era essa mulher. Leonardo entrou na sala como um furacão com olhos ardendo. Ele olhou para mim e para Pedro, com um misto de desprezo e desespero. O que vocês estão fazendo aqui? O que aconteceu? Ele gritou para Antonella e eu sentia que algo muito forte estava prestes a explodir. Antonella, com as lágrimas escorrendo, balbuciou. Leonardo, eu preciso falar com você. Mas a tensão na sala era palpável, como um fio prestes a arrebentar. Sem aviso, o celular de Antonella deslizou de suas mãos e caiu no chão, abrindo a tela. A conversa entre ela e Marta ainda ecoava na sala, e a expressão de Antonella se desfez em desespero. Nesse momento, percebi que a atmosfera estava mudando, como se uma tempestade estivesse se formando. Leonardo pegou o celular, e ao olhar para a tela, seu rosto se transformou em horror. Ele viu algo ali que eu não pude identificar. Antonella, você me enganou. Que é isso? Foi como uma explosão. Antonella começou a tremer e, em um ato desesperado, tentou arrancar o celular de suas mãos. Não, não, Leonardo, você não pode ver isso, exclamou, mas já era tarde demais. Leonardo começou a gritar, a raiva tomando conta dele. Você estava me escondendo tudo. Quem mais você enganou? Nesse instante, um barulho ensurdecedor ecoou do lado de fora da sala. A porta se abriu com um estrondo, revelando a figura de um homem alto, usando um terno escuro, com expressão determinada. O detetive que já tinha estado em nossas vidas algumas vezes antes. Precisamos falar sobre o que aconteceu com os pais de Antonella. Ele entrou com uma intensidade que nos gelou. Os olhares se cruzaram como flechas. O que esse homem sabia? Ele continuou. Antonella, você precisa entender que eles nunca desapareceram. Eles estão aqui muito mais perto do que podemos imaginar. Ninguém ousou dizer nada. O silêncio se instalou, mas o detetive não se deixou intimidar. Ele avançou mais um passo. Eu sei de tudo. Vocês achavam que o passado estava enterrado, mas ele está muito vivente aqui. As palavras dele foram como socos no estômago. O que ele queria dizer? Pedro olhou para mim e eu vi o desespero refletido em seu rosto. O que ele estava escondendo? A sala parecia menor. Antonella estava pálida, quase derretendo sob a pressão. E agora? O que mais poderia acontecer? Eu me perguntei, quando a verdade estava prestes a ser desvendada. O detetive olhou fundo nos olhos de cada um de nós. Eu trouxe algo que precisa ser visto. Algo que pode mudar tudo. Ele então tirou um envelope do bolso e o mundo parou. Dentro dessa pasta estão documentos que revelam o que realmente aconteceu com os pais de Antonella. Nesse momento, todos os olhares se voltaram para Antonella. Meu coração disparava. O que ela tinha a ver com isso? Qual secreto sombrio ainda estava aguardando para ser desvendado? Antes que alguém pudesse perguntar, o detetive começou a abrir o envelope. O som do papel amassado ecoou na sala. Eu podia sentir a adrenalina subir. Se era algo que mudaria tudo, nós estávamos prestes a entrar em uma espiral de revelações. A verdade nos cercava como uma tempestade, esperando para eclodir em caos. Sabemos que seus pais não morreram na verdade, ele disse, olhando diretamente para Antonella. Meu coração parou. O que mais havia ali? O que mais estava escondido em meio a tudo isso? Nesse momento, a tensão tornou-se opressiva, e eu sabia que tudo o que pensávamos saber
estava prestes a ser virado do avesso. E as consequências poderiam ser devastadoras. O que realmente acontecera? O que mais Antonella poderia ter escondido? O passado estava voltando para nos assombrar e o futuro se apresentava cheio de incertezas. O detetive, com a pasta em mãos, parecia exalar tensão. Assim que ele começou a abrir o envelope, as batidas do meu coração aceleraram. Algo dentro de mim clamava por respostas, mas havia uma sensação estranha de que estávamos à beira de um precipício, prestes a despencar em um abismo de revelações. Pessoas costumam pensar que o passado pode ser enterrado, mas ele sempre encontrou um jeito de ressurgir, disse o detetive, olhando diretamente para Antonella. Seu rosto estava uma mistura de medo e determinação. Enquanto ele puxava os documentos, via a expressão dela mudar. Havia algo ali que a aterrorizava. As páginas eram antigas, amareladas, e quando ele começou a ler, soube que não era apenas um relato comum. Os pais de Antonella estavam envolvidos em algo muito maior do que se imaginava. Uma rede de mentiras, fraudes e até crimes que poderiam intimidar qualquer um. Ele disse, sua voz carregando um peso sombrio. Ele levantou uma foto em preto e branco, mostrando um casal sorridente. Os olhos de Antonella se arregalaram. Não, não pode ser. Ela murmurou, em choque. O detetive continuou, sem se importar com a interrupção. Essas pessoas estavam ligadas a um esquema de lavagem de dinheiro. Antonella, isso está muito mais próximo do que você imagina. A sala explodiu em murmúrios. Pedro, olhei para mim com os olhos cheios de dúvidas, enquanto Leonardo parecia murchar, como um balão furado. O que isso tem a ver com o que estamos vivendo agora? Ele quase gritou, como se a raiva pudesse dissipar o pânico que tomava conta de todos. O detetive fechou o envelope e seu olhar se firmou em Antonella. Isso é só o começo. Há mais envolvido. E sua vida depende de você descobrir o que realmente aconteceu com seus pais. Ele fez uma pausa, como se cada palavra pesasse, e então seguiu. Mas Antonella, você não é só filha deles. Você também faz parte disso. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala. Eu podia ouvir as batidas dos meus próprios olhos enquanto tentava processar essa avalanche de informações. A confusão e o medo se instalaram em mim, e eu olhei para Antonella, cujos lábios estavam quase trêmulos. O que ele estava insinuando? Que parte dessa teia de enganos ela envolvia? Nesse instante, algo na expressão dela mudou. Em vez do choque, havia um brilho calculado. Eu não estava pronta para aquilo. No fundo da sala, Pedro estava com o celular na mão, respirando rapidamente. Ele começou a bisbilhotar e então seu rosto se desfez em horror. Não, isso não pode ser verdade. Ele olhou para mim, as palavras presas na garganta. Eu encontrei o vídeo, é tudo um plano de fundo, mãe. Os segredos, as conexões, e há mais uma pessoa envolvida que poderia mudar tudo. A sala estava carregada de eletricidade. O que ele havia descoberto? O que mais estava escondido sob essa superfície já tão turva? Foi quando Antonella, com uma calmaria que não fazia sentido, disse: a verdade é que estou apenas começando a entender. Precisamos saber o que aconteceu com meus pais. E com o que está acontecendo agora? Ela hesitou, antes de completar. Alguém está tentando me silenciar. Um arrepio percorreu minha espinha. O que Antonella estava insinuando era sério, e a verdade que poderia ser lançada à luz começava a parecer uma dança bem mais sombria do que esperávamos. Nenhum de nós estava preparado para isso. E então, antes que pudéssemos processar, uma terceira pessoa adentrou a sala. Uma figura conhecida, mas de alguma forma estranha. Era Marta, a amiga de Antonella, mas não como antes. Ela estava pálida, como se tivesse visto um fantasma. Vocês não entendem. O que veio de lá pode ser fatal. A atmosfera ficou pesada. A cada palavra dela, percebia que os segredos estavam se acumulando, transbordando em uma catástrofe iminente. Eu me senti presa, girando em um furacão de mentiras e traições.
E a única coisa que sabíamos era que descobrir a verdade poderia custar nossas vidas. O que mais estava escondido? Quem realmente era Antonella? E até onde tudo isso poderia nos levar? A pergunta ressoava em minha mente como um eco aterrorizante. Ninguém estava preparado para a tempestade que se aproximava. E quando olhei nos olhos de Antonella, uma sinistra conexão parecia nos unir de novo. Enquanto o futuro se desenhava, obscuro e ameaçador, a tensão na sala estava insuportável. O olhar de Antonella estava carregado de medo. O que você está fazendo com isso? Sua voz estava prestes a despedaçar. Mas antes que qualquer um de nós pudesse agir, o celular dela começou a tocar novamente, e no visor a tela brilhava com o nome de Leonardo. Meu coração disparou. Havia algo naquelas faixas que me fazia entender que não era apenas uma traição. Era um laço, um nó, algo que transcendeu qualquer dor que eu já senti. A conexão entre eles era mais profunda do que eu pensava. Antes que eu pudesse processar, Antonella atendeu, e a voz do outro lado da linha veio como um sussurro nervoso. Antonella, você precisa sair daí. Ele tá vindo. A gritaria da Marta cortou o ar, pesada de preocupação. Ela seguia falando rapidamente, mas eu não conseguia compreender. A única coisa que ecoava na minha mente era: quem realmente era essa mulher? Leonardo entrou na sala como um furacão, com olhos ardendo. Ele olhou para mim e para Pedro com um misto de desprezo e desespero. O que vocês estão fazendo aqui? O que aconteceu? Ele gritou para Antonella, e eu sentia que algo muito forte estava prestes a explodir. Antonella, com as lágrimas escorrendo, balbuciou: Leonardo, eu preciso falar com você. Mas a tensão na sala era palpável, como um fio prestes a arrebentar. Então, pressionei com força a cadeira que estava ao meu lado e, do nada, a porta se abriu com um estrondo, revelando uma mulher que eu nunca esperava ver. Era Cássia, a ex-mulher de Leonardo que há anos não aparecia por aqui. Ela entrou com um olhar aflito e apressado. Mas quando seus olhos encontraram Antonella, o mundo pareceu parar. E eu senti que tudo estava prestes a descarrilar. Leonardo, precisamos falar. É sobre Antonella. A voz dela tremia, e o pânico tomou conta da sala. A presença dela era como um vento gelado que invadiu, e eu percebi que as perguntas de Pedro e a tensão entre Antonella e Leonardo não eram nada comparadas ao terremoto emocional que Cássia trouxe. Cássia, o que você está fazendo aqui? Ele parecia chocado, mas havia um brilho em seus olhos que eu não conseguia decifrar. Expectativa ou medo? Eu tive que vir. Eu encontrei uma gravação. É dela, de Antonella. Ela puxou um celular do bolso como se fosse um tesouro e começou a procurar algo na tela. A sala estava em silêncio absoluto. Antonella parecia desmoronar, sua expressão variando entre angústia e raiva. O que tem na gravação? Antonella disse, tentando manter a voz controlada. Mas eu podia ouvir que ela estava prestes a perder a razão. Cássia pressionou o play, e em seguida a gravação ecoou pela sala. Era a voz de Antonella, mas estava se dirigindo a alguém que eu não conseguia identificar. A conversa estava cheia de promessas e segredos. E, se algo acontecer, você sabe o que fazer, certo? Ninguém pode descobrir o que nós fizemos, especialmente Leonardo. Os olhos de Pedro se arregalaram. Meu estômago se revirou. Essa não era a Antonella que eu conhecia. Ela tinha se envolvido em algo muito mais sombrio. A cena não parou por aí. De repente, o som de um carro acelerando e um barulho de freada aguda vinham de fora. A porta se abriu com um chute e uma figura conhecida apareceu. Era o detetive. Ele estava ofegante, como se tivesse corrido de uma maratona. Antonella, tudo o que você disse na gravação, ele não é quem você pensa que é. Meus pensamentos entraram em colapso. Como assim? O que estava acontecendo? Antes que eu pudesse perguntar, ele olhou firme para Cássia. As coisas estão prestes a ficar muito mais complicadas. O que estava escondido está vindo à tona,
e vocês não têm ideia do que realmente se passa aqui. O clima esquentou. Eu podia sentir meus batimentos acelerando, mas a maior reviravolta não tinha nem chegado. Cássia disparou. Você não sabe, Antonella. Seu pai, ele não morreu como disseram. Nesse momento, um silêncio profundo tomou conta do ambiente. Todos nós trocamos olhares, a confusão generalizada refletida em nossos rostos. O que ela estava insinuando? Leonardo parecia encolher e uma sombra de dúvidas dançava nos olhos de Antonella. A sala virou um campo de guerra emocional. Não, ele não pode estar vivo, ela sussurrou, a voz falhando. Todos nós estávamos prestes a explodir de informação e a adrenalina tomou conta de cada célula do meu ser. Cássia insistiu. Ele está mais perto do que você imagina. Muita coisa está prestes a ser revelada. Agora você precisa decidir de que lado está. Enquanto a tensão crescia, o queixo em mim começou a pedir socorro. O que viria a seguir? O que mais estava escondido? E quem éramos nós, em meio a tantas mentiras? A verdade parecia mergulhar cada vez mais fundo e nós estávamos prestes a descobrir a verdadeira face do passado, sem saber se conseguiríamos lidar com o que viria a seguir. A tensão na sala estava insuportável. O olhar de Antonella estava carregado de medo. O que você está fazendo com isso? Sua voz estava prestes a despedaçar. Mas antes que qualquer um de nós pudesse agir, o celular dela começou a tocar novamente. E no visor, a tela brilhava com o nome de Leonardo. Meu coração disparou. A conexão entre eles era mais profunda do que eu pensava. Antes que pudesse processar, Antonella atendeu, e a voz do outro lado da linha veio como um sussurro nervoso. Antonella, você precisa sair daí, ele está vindo. A gritaria da Marta cortou o ar, pesada de preocupação. A sala parecia girar. E eu olhei para Leonardo, que estava paralisado, como se estivesse prestes a explodir em qualquer momento. Antonella, com as lágrimas escorrendo, balbuciou. Leonardo, eu preciso falar com você. Parecia aumentava, como um fio prestes a arrebentar. Então, sem aviso, a porta se abriu com um estrondo e Cássia entrou pálida e trêmula. Leonardo, precisamos falar. É sobre Antonella. Ela parecia uma tempestade prestes a desabar. O ambiente estava carregado de eletricidade e eu senti que o chão poderia se abrir a qualquer momento. Cássia, o que você está fazendo aqui? A surpresa no rosto de Leonardo se misturou com medo crescente. Cássia puxou uma gravação do celular, seus dedos tremendo de ansiedade. Eu encontrei uma gravação sobre a verdade que está enterrada. Algo que vai mudar tudo. Uma onda de medo percorreu a sala. Antonella passou a mão nervosa pelo cabelo, enquanto Pedro tentava se esconder atrás de mim, os olhos arregalados, refletindo meu próprio desespero. Cássia pressionou o play e a voz de uma mulher ecoou. Mas não era a de Antonella. Era outra voz, uma voz familiar. E quando eu reconheci, meu coração quase parou. Se isso chegar a Leonardo, eu não sei o que pode acontecer. Ele nunca deve saber que você é filha dele. Meu Deus, não era possível. Antonella era filha de Leonardo. O que isso significava? A sala ficou em silêncio absoluto, como se o tempo tivesse parado. A revelação era como um vidro quebrando, cortante e devastadora. Antonella estava pálida, compreendendo agora a extensão do que estava acontecendo. Não. Não pode ser verdade, ela sussurrou, e eu a vi tremer. Havia um labirinto de emoções que não conseguia traduzir em palavras. O que Cássia tinha que dizer? O detetive começou a se mover nervoso, mas então uma batida estrondosa na porta interrompeu tudo. Com um movimento brusco, a porta se abriu e um homem alto de terno escuro entrou. Antonella, precisamos falar, agora. Ele falava como um vendaval e sua intenção parecia clara. Eu imagino que você já tenha ouvido isso antes, mas as provas estão cada vez mais perto. Eles estão vindo atrás de você. E bem naquela hora, um grito ecoou do lado de fora. A multidão começou a se agitar, rostos de preocupação refletidos em cada um deles. O detetive olhou com um ar sério. As coisas estão prestes a desmoronar,
E vocês estão no centro disso. A sala parecia um presságio de tragédia. O desespero crescia, e enquanto todos se olhavam, buscando resposta, aquele homem, que havia surgido como um salvador, se tornou uma presença ameaçadora. Então, tudo desmoronou de uma vez. Um barulho ensurdecedor ecoou, e a janela próxima estourou em 1000 pedaços. Um grupo desconhecido entrou, com olhares ferozes e armados. Ninguém se mexe. Sabemos o que vocês esconderam. O caos tomou conta. Pedro gritou, tentando proteger Antonella, e o pânico se espalhou. Eu fui puxada para trás por Cássia, que tinha um olhar determinado. A verdade não pode ficar escondida. Se eles souberem o que sabemos, pode custar vidas. A confusão incontrolável, mortes, lágrimas e segredos devastadores estavam entrelaçados ali. E enquanto o cenário explodia em caos, com gritos e correria, eu me perguntei: será que conseguiríamos sobreviver a tudo isso? O que mais a verdade revelaria? Quem realmente estava ao nosso lado e quem era um traidor disfarçado? A vida que conhecíamos estava mudando em um instante e eu mal sabia quais eram as consequências de tudo que vínhamos escondendo. E, acima de tudo, eu estava prestes a descobrir que o que conhecíamos como verdade era apenas a superfície de um abismo muito mais profundo. A confusão estava em seu ponto máximo. Gritos, acidentes de vidro se estilhaçando e a sala fervilhando de tensão. Olhei para Antonella, as lágrimas escorriam pelo rosto dela como se um rio de dor fosse transbordar. Nesse momento, o mundo que conhecíamos estava desmoronando e a verdade se agigantava diante de nós como um monstro. Cássia, com o celular na mão, estava sem ar e nervosa. O detetive olhou ao redor, avaliando a situação. Antonella, você precisa escutar. Eles não estão aqui apenas para te intimidar. A verdade sobre seus pais e Leonardo pode vir à tona. Você precisa se afastar deles. E imediatamente os olhos de Antonella brilharam com um misto de determinação e medo. Ela sabia que não poderia mais se esconder. Pedro, nervoso, segurou a mão dela, como se tentasse absorver toda a sua dor. O que podemos fazer agora? Sua voz tremia. No fundo, todos nós sabíamos que o tempo estava se esgotando. Um dos homens que invadiu a sala começou a se aproximar, olhando ao redor. Vocês ainda não entenderam, não é? O que está em jogo aqui é muito maior do que vocês podem imaginar. A tensão subiu. Era palpável. Com um pulo, me coloquei na frente de Pedro e Antonella, pronta para proteger. O que eu poderia fazer? Era como se cada pulso em mim gritasse por coragem. E no impulso, eu gritei: vamos descobrir a verdade. Juntem-se a nós ou se afastem. Alguns dos invasores hesitaram. A coragem desesperada era contagiante. O ambiente parecia flutuar entre a coragem e o medo. Então, Cássia, em um grito quase desesperado, passou a mão pelo celular de Antonella. A gravação. Traz o que precisamos para derrubar eles de uma vez por todas. A cada palavra, ela empunhava a esperança. Antonella olhou para ela, os olhos brilhando. Então vamos acabar com isso agora. A determinação ressoou no ar. No meio daquela confusão, o que mais me pegou de surpresa foi quando outro grupo chegou sem avisar. Precisamos que vocês se entreguem. A voz autoritária fez o ambiente vibrar. Um novo policial, não o detetive, mas sua equipe, fez seu caminho até nós. O choque foi instantâneo. Eles estavam ali para proteger, mas também para resolver as tensões de forma drástica. O caos parecia silenciar por um momento. Fui tomada por uma onda de alívio quando vi que estávamos cercados por cães da lei. Com uma voz trêmula, eu perguntei: e agora? O que faremos? O oficial tomou a palavra. As provas estão bem diante de nós. Precisamos que todos cooperem. Essa confusão termina aqui. A sala estava cheia de vozes indignadas, mas havia uma tranquilidade crescente na forma como ele falava. A segurança se fez presente. A confusão se foi, e as lágrimas nos rostos de Antonella e Pedro foram trocadas por sorrisos hesitantes. O peso estava sendo retirado de nossos ombros.
mas os olhares carregavam perguntas. E a verdade finalmente se desdobrava. Antonella tinha um futuro pela frente, assim como Pedro. Precisávamos seguir em frente, por mais que o passado quiséssemos puxar para baixo. Enquanto a sala lentamente se esvaziava e as linhas de frente se formavam, olhei para Antonella e vi um brilho de esperança. Não seria fácil, mas éramos mais fortes juntos. E a lição que ficava era de que, em meio a todo o caos, a verdade sempre teria uma maneira de se destacar. Só faltava a última pergunta, e a dúvida ecoava nos nossos corações. O que mais estava escondido, lá no fundo? O passado não havia terminado de nos contar sua história, e a incerteza ainda pairava. Mas antes de toda a confusão acabar, preciso te pedir algo sério. Se inscreva imediatamente no canal se você quer acompanhar as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Vamos fazer essa comunidade crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final impactante. E, por favor, compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Só os verdadeiros fãs compreendem a